Bom dia, hoje é dia 24 de março de 2021. Nós vamos fazer a nossa aula do Buriti mais interdisciplinar, Ciências, História e Geografia, Natureza e Sociedade, terceiro ano. E hoje nós vamos ver as páginas 102, 103, 104 e 105, que fala como os animais se locomovem e a sua alimentação. Vamos para o nosso vídeo explicativo. Os animais podem ir de um lugar para o outro, isto é, se locomover. Eles fazem isso à procura de água e alimento. Eles também saem à procura de abrigo, para fugir dos perigos e para encontrar os seus companheiros. Veja como os animais se locomovem. Animais que voam. Algumas aves utilizam do voo como seu meio de locomoção. O morcego é um exemplo de um mamífero que voa. Animais que andam. O elefante, o gato, o cachorro, a zebra, as girafas são animais que andam se locomovendo através de suas patas. Animais que rastejam. O lagarto e as serpentes são exemplos de animais que se rastejam para se locomover. Animais que nadam. O golfinho, a baleia, o tubarão, os peixinhos vivem na água e precisam usar o nado para se locomover de um lugar para o outro. Animais que saltam. O canguru, o coelho, o sapo, a rã, a perereca são animais que saltam para se locomover. O habitat dos animais também vai ser muito importante para determinar a forma como eles se locomovem. Todos os animais precisam se alimentar. Cada ser vivo precisa de um tipo próprio de alimento. De acordo com o tipo de alimento que cada animal consome, eles podem ser herbívoros, como os coelhos, carnívoros, como os leões, ou onívoros, como os seres humanos. Herbívoros são animais que se alimentam de plantas ou de vegetais, como a girafa, o elefante, o coelho, a cabra e a tartaruga. Carnívoros são animais que se alimentam da carne de outros animais, como o jacaré, a hiena, a onça e o leão. Onívoros são animais que se alimentam tanto de plantas ou vegetais quanto da carne de outros animais. É o urso, o porco e o esquilo. E assim, galerinha, aprendemos um pouquinho mais sobre os animais. Agora, então, vamos abrir na página 102. A locomoção dos animais. A locomoção... vamos colocar a data de hoje, eu estava esquecendo, ó. 24/3/2021. A locomoção é o ato de se deslocar de um local ao outro. O tipo de locomoção varia de acordo com o ambiente no qual o animal vive. Os animais terrestres podem andar, saltar, rastejar ou voar. Os animais aquáticos se locomovem principalmente nadando.
Existem animais que andam sobre 2 pernas, como os seres humanos, e animais que andam sobre 4 pernas, como o lobo-guará. Os animais que não têm pernas geralmente rastejam. A maioria dos animais que vivem na água se locomove por meio de nadadeiras. Então, aqui a foto tem 6 milímetros, é um besouro. Os besouros são animais terrestres, ele tem pernas e asas e podem andar e voar. Então, os animais que voam são considerados animais terrestres também. Aí aqui, se você tem um animal de estimação, como ele se locomove? Se for o gatinho, ele anda. Se for o cachorro, ele anda. O peixinho, ele nada. Então, vai depender do animal que vocês têm para estar vendo o meio de locomoção. Tem animais que podem ter 2 tipos de locomoção, que é o caso do besouro, ó. Ele anda e ele voa, certo? Então, agora aqui, 7. Ligue os animais à maneira que se locomovem. O sapo. O sapo faz o quê? Como ele se locomove? Ele anda, salta, rasteja, nada ou voa. O sapo salta. Muito bem. A mosca. A mosca voa. A onça. A onça anda. E a água-viva nada. O grilo. O grilo salta. O peixe. O peixe nada. A serpente. A serpente rasteja. E a garça voa. Então, vai ficar assim. Página 103. Observe os animais e complete as fichas. Então, aqui, ó, é um tamanduá bandeira. O comprimento dele é 180 centímetros, ou 1,80 m. Ambiente em que vive. Ele é aquático, terrestre. Terrestre. Então, nós vamos escrever aqui. Terrestre. Como ele se locomove? Ele anda. Ele não salta e nem voa. Partes do corpo que ajudam esse animal a se locomover. As pernas. Muito bem. Agora aqui, o golfinho. Comprimento 200 centímetros ou 2 metros. Ambiente em que vive. Aquático. Como ele se locomove? Ele nada. Partes do corpo que ajudam esse animal a se locomover. Ele não tem perna nem pata, mas eles têm nadadeiras. As nadadeiras. Leia o texto e responda. Peixe vivo. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Então, é uma cantiga, uma canção, ó, da tradição popular, que é a música do peixe vivo. Então, olhando a letra da música do peixe vivo, em que tipo de ambiente o peixe vive? Terrestre ou aquático?
Muito bem. Em ambiente aquático. Como ele se locomove? Ele quem? O peixe. O peixe nada. Letra C. Por que o peixe não consegue viver fora da água? Porque ele não se locomove, que ele tem as nadadeiras, né? Locomove, nem respira. Porque ele respira também embaixo da água. Então, ele não consegue se locomover e nem respirar. Agora, a página 104. Nós vamos falar sobre a alimentação dos animais. Os alimentos fornecem energia e nutrientes necessários para os animais crescerem e realizarem suas atividades, como se locomover, caçar e se reproduzir. Dependendo do tipo de alimento que consomem, os animais podem ser classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros, como nós vimos no vídeo. Os herbívoros são os animais que se alimentam somente de plantas. Eles podem se alimentar de folhas, frutos, caules, sementes, raízes, néctar e etc. A abelha, o coelho e a ovelha são exemplos de animais herbívoros. Então, vocês vão pegar um lápis de cor e nós vamos grifar aqui, ó. Herbívoros alimentam somente de plantas. Agora aqui, os carnívoros são os animais que se alimentam somente de outros animais. A libélula, o tubarão e o gavião são exemplos de animais carnívoros. Então, agora nós vamos grifar também aqui, ó. Carnívoros alimentam somente de outros animais. Agora aqui, o peixe-boi marinho é um animal herbívoro que se alimenta de algas e plantas aquáticas. Ele mede 200 centímetros ou 2 metros. Agora aqui, ó, o sapo tem uma língua elástica. Olha o tamanho da língua do sapo. Ela é elástica e grudenta para capturar insetos, dos quais ele se alimenta. Então, o inseto gruda nessa língua grudenta para facilitar o sapo a pegar o seu alimento. E o comprimento do sapo, 9 centímetros. 10. Observe as imagens, leia as legendas e responda se os animais são herbívoros ou carnívoros. Lembrando que os herbívoros se alimentam somente de plantas e os carnívoros alimentam somente de outros animais. Então, vamos lá. O louva-a-Deus se alimenta de pequenos animais como borboletas. Eles têm um comprimento de 5 centímetros. Então, se eles se alimentam de pequenos animais como borboletas, eles são carnívoros. Muito bem. O gafanhoto se alimenta de diferentes tipos de folhas e ele também tem 5 centímetros. O gafanhoto, como ele só come folhas, que são plantas, ele é herbívoro. Agora, a gente tem que pensar que existe uma interdependência entre todos os seres vivos. Isto é, um depende do outro. Para se alimentar, por exemplo, as plantas precisam da luz, da água e do gás carbônico. Os animais herbívoros dependem diretamente das plantas e os animais carnívoros dependem de outros animais.
Foi o que nós vimos na cadeia alimentar, lembram? Agora, vamos para a página 105. Os animais onívoros se alimentam tanto de plantas como de outros animais. O ser humano, o tucano e o coati são exemplos de animais onívoros. Então, nós vamos por aqui, onívoros, alimentam tanto de plantas como de outros animais. Então, aqui, o gambá se alimenta de frutos, raízes, folhas, besouros, sapos, entre outros. O comprimento do gambá é de 40 centímetros, um pouquinho maior que uma régua. O macaco prego se alimenta de frutos, sementes, ovos e pequenos animais. E o comprimento dele é de 50 centímetros. Agora aqui, 11. Observe os animais e seus tipos de alimentação. Depois ligue cada um ao alimento que consome. Então, nós temos a ema, que é onívoro. Lembrando que onívoro é aquele que come planta e animais. A coruja é carnívoro. Carnívoro que come outros animais. E a anta é herbívoro. Herbívoro come planta, se alimenta de plantas. Então, a ema, ela vai comer o rato, o besouro. Acho que é lagarto e plantas ou folhas. Isso, ela vai comer tanto a carne quanto as plantas. A coruja é carnívoro, então ela vai comer o rato e o besouro, vai comer os outros animais. E a anta, sendo herbívoro, se alimenta de plantas. Exercício 12. Leia as afirmações a seguir e marque V para verdadeiras e F para falsas. Um morcego que se alimenta tanto de frutas quanto do néctar das flores é onívoro, pois come 2 tipos de alimento. Não, o morcego que come frutas e néctar das flores, ele não é onívoro, ele é herbívoro, então é falso. A serpente é um animal carnívoro porque se alimenta de ratos, por exemplo. Se ela se alimenta de ratos, ela é carnívoro, porque come outro animal, verdadeiro. A joaninha se alimenta de um pequeno animal chamado pulgão, mas não pode ser considerada carnívora, pois não come carne. Se ela come outro animal, ela não é herbívoro, ela é carnívora, então é falsa, ela é considerada carnívora, sim. Então, nós terminamos por aqui. Se ficou alguma dúvida, é só chamar Pro no WhatsApp. Bons estudos e até amanhã.